questão 1424, 1424, que é um problema fácil de Rucha-Liu. Embora Rucha-Liu geralmente escreve problemas difíceis para algumas competições, como por exemplo competições regionais de Xi'an em 2006 de Pequim, em 2007 de Wuhan, em 2019, ou competições Zuval G, Rucha-Liu Presents 1 e 2, ele escreve problemas fáceis algumas vezes, como por exemplo o problema de Cola Store de Uva Odi, para encorajar mais pessoas a resolverem mais problemas. Enrolações básicas para tu perder tempo lendo. Mas vamos para a questão em si. Dado um vetor de inteiro, sua tarefa é encontrar a quenésima ocorrência da esquerda para a direita. O que seria a quenésima? Seria o número da ocorrência daquele inteiro, de 1 até K, e de um inteiro V do vetor. Para tomar o seu problema mais difícil e mais interessante, você deve responder M consultas deste tipo. Então, ele vai te dar um vetor V e ele quer saber quantas ocorrências tem um inteiro ele tem ocorrência nesse vetor. Então, ele vai te dar provavelmente um vetor de tamanho qualquer, vai pegar a ocorrência dele e tu tem que saber quantas vezes aquele número teve de ocorrência naquele vetor. A entrada. A primeira linha contém dois inteiros n, m. O n é de 1 e o m é até 100.000. Número de elementos no vetor e o número de consultas a serem respondidas, respectivamente. Então, primeiro seria o número de inteiros e depois quantas consultas ele vai fazer depois para aquele número. A próxima linha contém n inteiros positivos não maiores que 1 milhão e descrevem um vetor. As próximas n linhas contêm dois inteiros k e v, descrevendo as consultas. O arquivo de entrada termina com um fim de arquivo EOF. O tamanho do arquivo de entrada não excede 5 MB. Então, ele vai continuar lendo até não ter nenhuma entrada. Para cada consulta, imprima o índice do vetor 1 indexado da ocorrência solicitada. Se tal ocorrência não existir, imprima 0 ao invés. Então, ele vai primeiro inteiro. É o número, vetor, então 8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. E são 4 pesquisas. Beleza. Lê o vetor e depois vai fazer cada pesquisa. A primeira ocorrência do número 3, que é o K e V. A primeira ocorrência do número 3 está na posição 2. Imprimiu 2. A segunda ocorrência do número 4. 4 tem aqui. Não tem, ele só apareceu uma vez, então eu tenho que retornar 0. A terceira ocorrência do número 2. Então aqui ele está na terceira posição, a primeira ocorrência, está na quarta posição, a segunda ocorrência, a terceira está na sétima, então imprime 7. A quarta ocorrência do 2 não tem, então imprime 0. Beleza. A gente vai ter que pensar uma maneira para percorrer esse array e a gente encontra qual posição aquele número está em qual posição a ocorrência daquele número está. Então, por exemplo, vamos pensar assim da maneira mais bruta. Se eu fizer ler o array inteiro procurando a ocorrência, será que dá para fazer um scaling draw? Dá, pô. Tá, vambora. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma coisa que a gente tem que observar, tentar ver qual é a maneira mais gulosa de ser feito para ir depois a gente provar, fazer uma tese se aquela solução
ela dá com tempo de entrada. E às vezes os dados podem ser muito grandes, tipo 100 mil, o número de inteiros é 1 milhão. Então a gente vai ter que ver se essas ocorrências vão dar certo de maneira de percorrer o array inteiro. Então, imagina que aqui na segunda consulta eu tenho esse array, né, certo? Eu estou tentando pegar a segunda ocorrência do 4. Percorro o array, o 4 não tá, então vamos pro próximo. Não tá aqui, vamos pro próximo. Achou o 4. Aumenta a ocorrência. Ele já ocorreu uma vez. Vamos pensar da maneira desenhada antes do código. Beleza, ele ocorreu uma vez. Não é igual a esse, então continua lendo o array. Vai pro próximo, não é o 4, vai pro próximo, não é o 4, vai pro próximo. Vindo o array. Não encontrou. Imprime 0. Agora, vamos pensar. Essas podem ter milhares de consultas. Fazer isso vai estourar o meu tempo de processamento, então vai dar TLE. Se eu tentar de maneira custosa, tendo em conta que toda consulta eu vou ter que ler o array novamente. Então já vai virar uma função quadrática, vai virar uma complexidade de O. Como é que é a função notação de complexidade quadrática? É ON quadrado. O. Ele vai virar. A complexidade vai ser de ON quadrado. Então, se eu tenho 100 mil, vai estourar o meu TLE, que é de 2 milissegundos. 2 segundos. Então, essa é uma lista que a gente tem que ter na hora de resolver algumas questões. Exige muito poder de processamento e ainda mais consultas. Porque nas consultas, geralmente quando a questão tem consulta, você tem que resolver esse problema em linear. Ou pelo menos log de n, para ele ser válido e passar a questão. Vamos ver agora outra maneira de pensar na solução. Vimos anteriormente que tem um map. Que tal a gente guardar um número e quais index, um número que nele eu guardo um vetor das ocorrências que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 1. 1, ele apareceu na ocorrência 0, certo? Ele está aqui no index 0. Depois, a gente leu o 3. Beleza, 3 não liga, só quero saber o 1. Papapá, depois ele só aparece na 8. No index 8. Index 7, no caso, né? Então, se eu salvar numa estrutura de dados map e que com o número eu tenho acesso a um vetor de ocorrências, a gente consegue resolver isso de maneira quase linear. É o seguinte, eu posso, para cada item, tipo 2, eu posso fazer uma chave 2, e dentro da chave 2 tem ocorrência 0, 1, 2, ocorrência 3 e ocorrência 6. Então, a cada vez que eu achar o 2 nesse array, eu dou um pushback desse array do 2, falando, informando o index que ele está. Assim, eu consigo analisar em tempo, ver facilmente em que acessar esse dado de maneira quase que linear. Vamos ver a implementação no código. Primeiramente, temos dois itens Vou aumentar um pouquinho. Temos duas variáveis, né, iniciais sendo o int e o número de pesquisas. Já como ele é EOF, ele vai pegar dados sempre que for preciso, sempre que até não houver mais. Então eu pego o sim QTD e o número de pesquisas. Defino a minha estrutura de dados, que é um nó. Também pode ser map, só que eu não vou precisar de ele ordenado. Então, se você não precisar de um map ordenado, utilize o map não ordenado, né, para não custar tempo de processamento, né? Então, ele vai ser do tipo int
a chave vai ser o int e o valor vai ser um vetor de inteiros. Map número. Então, eu leio o número dessa array e depois eu pego os meus maps. Para cada número que eu passei, eu dou um pushback do meu index. O que que isso vai fazer? Imagina aqui esse vetor. Eu estou no index 0, certo? E o meu map está vazio até agora. Beleza. Encontrei o 1, é a chave. O array vai estar vazio. Só que eu achei ele aqui, então vou dar um pushback no index, que é 0. Já como eu quero a quenésima, eu vou ter que fazer index mais 1. Lembra? Porque eu quero aqui, ó, a posição 1 do número 3 é na posição 2. Ele não quer, ele quer a quenésima. Não a quenésima menos 1. E agora vamos pro próximo, ao percorrer esse array. Agora é o 3. O 3 eu já boto a chave aqui do 3 e eu crio um array e nele vai ter a posição a posição 2 e assim por diante. Agora o 2 eu vou criar tal, ele vai estar no index, a ocorrência do 2 está no 3. A primeira ocorrência do 2 está na terceira posição. Entendeu a relação? Tipo, se eu guardo em qual index ocorreu aquela ocorrência do 3. Então a primeira ocorrência do 3 está na segunda posição. A primeira ocorrência do 1 está na primeira posição. A primeira ocorrência vai ser o index do meu vetor, está na terceira posição. Então vou para o próximo, o 2 já ocorreu de novo. Então vou dar um pushback. Então vou colocar o index 4. E assim por diante. O que eu vou ter que fazer depois? Para cada pesquisa, eu vou fazer uma percorrer, né, o número total de pesquisas. E eu pego o index e o número que ele quer. Primeiro eu tenho que verificar se a consulta que ele está pedindo é válida. Então, se o meu index que ele quer é maior do que o size do meu vetor, imagina que eu quero aqui agora no 2. Imagina que só tem essas ocorrências no 2. Imagina que eu quero a quarta ocorrência do 2. Você não concorda que não tem quarta consulta aqui? Então, esse index é maior do que meu array.size. Então, se o meu index é maior do que o meu array.size, eu dou um count 0, que é o que a questão pediu, para quando não existe essa ocorrência em prima 0. Agora, depois eu só imprimo o meu index, o valor do meu index menos 1. Porque imagina, eu quero a ocorrência 2 do 4. Por exemplo, eu quero a ocorrência 1 do 3. Então eu vou ter que passar esse 1 para index de array, né? Então vai ser meu index menos 1. O meu index menos 1 é exatamente a ocorrência que ele apareceu naquele array, né? O primeiro array. Então é praticamente isso, a sacada dessa questão. Você tem que guardar um dicionário de número juntamente com um array que significa o index da sua aparição. Então, fazendo isso, você consegue o accept. Aqui. Então, foi exatamente o mesmo código. Que torna a questão em uma complexidade bem melhor do que ODN. ODN ao cubo. Ao quadrado. Veja. Aí tu fala perfeito, então é isso. Se inscreve no canal e sigam a gente nas Joinha. redes sociais. Fica atento às próximas aulas. Aí tu fala isso aí. Então é isso. Fiquem atentos aí para novas publicações de resolução. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou estar sanando. Valeu, obrigado.